Bom, pessoal, continuando aqui, a gente vai falar hoje da família exponencial de distribuições, ok? Então, se a gente tem uma variável aleatória x com função densidade ou de probabilidade, tá? F de x dado θ, a gente diz que essa função, essa variável x, pertence à família exponencial, tá? É, Se ela puder ser reescrita da seguinte forma, né? F de x dado θ igual ao exponencial de cθ vezes t de x mais dθ, d de θ, né, mais s de x, tal que x pertence a A. Tá? C e D são funções reais de θ, t e s são funções reais de x. Né? E A não depende de θ, ou seja, C e D são funções do parâmetro desconhecido θ, S e T são funções reais da amostra. E A é o suporte que não depende de parâmetros desconhecidos. Tá? Se x for contínua, né, essa densidade vai ter que atender essa condição, né, que torna a densidade legítima. Né? Integral dessa forma, né, da família exponencial em relação a x igual a 1, colocando essa parte, né, exponencial de d de θ fora dessa integral, a gente coloca ela para o lado inverso e tem que integrar 1 em a, né, de e elevado a cθ vezes t de x mais s de x dx igual a e elevado a menos dθ. Então, dt está associada à constante de normalização dessa densidade, ou seja, ela é necessária para que, ao integrar toda a densidade, ela convirja para 1. Tá? Se a gente trocar essa integral por um somatório, a gente vai ter o caso associado a uma variável aleatória discreta. Ok? Então, no caso da binomial com parâmetro θ e 5 ensaios, eu vou ter aqui a função de probabilidade dela, né? Que pode ser reescrita como sendo exponencial de ln de 5x a x mais x ln de θ sobre 1 menos θ mais 5 vezes ln de 1 menos θ, o x de 0, 1, 2 até n. Né? Então, c de θ vai ser ln de θ sobre menos θ, uma função exclusivamente de θ, t de x igual a x, d de θ uma função somente θ, 5 vezes ln de 1 menos θ, e s de x uma função somente da amostra independente. Tá? Então, vai ser ln de 5x a x. Tá? No caso da Poisson, né, a função que tem a sua função de probabilidade dada por e elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial, a gente vai poder reescrever como sendo exponencial de menos lambda mais x ln de lambda menos ln de x fatorial. E o x variando de 0, 1, 2 até infinito. Né? Então, c de lambda vai ser igual a ln de lambda, o d de lambda menos lambda, t de x igual a x e o s de x igual a menos ln de x fatorial. Bem simples, tá? Então, são dois exemplos tradicionais, claros e ficam bem evidentes. Né? Se essa distribuição tiver mais de um parâmetro, né? Então digamos que eu tivesse a distribuição binomial com NP, uma distribuição normal, por exemplo, tem parâmetros μ, sigma 2, então a gente diz que vai ser a família exponencial de distribuições, né? Mas a família biparamétrica. Tá? Então a notação vai ser x, segue FE, né? Com o parâmetro θ e φ. Né? Então a gente vai poder reescrever agora ela com dois parâmetros da seguinte forma: exponencial de φ que multiplica x θ menos bθ mais c de x φ e o x pertencente a A. Então, o θ pertence ao θzão, né, que é o espaço paramétrico que está contido nos reais. O p de θ é uma função dos reais nos reais e o c de x é uma função que pega o plano do suporte, já que depende de x, né, e dos reais não negativos, já que trata-se de um parâmetro associado à dispersão, no conjunto dos reais. Tá? E A é um conjunto que não depende de parâmetros desconhecidos, ou seja, nem de θ, não depende nem de θ e nem de φ. Quando a média, né, não for explícita nessa função densidade ou na função de probabilidade, no caso contínuo e discreto, a gente vai tentar reparametrizar para que fique explícito, né, esse valor esperado, né, que é a média. Então, a esperança de x igual a μ, que no caso clássico vai ser igual, essa demonstração é bem fácil de encontrar até, que é b' de θ, né, ou seja, que é a derivada em relação a θ da função b de θ, e a variância de x igual a φ elevada a menos 1 vezes a variância de μ, que a variância de μ é a segunda derivada em relação a b de θ, né? Ou seja, derivo a função b de θ duas vezes em relação a θ. Φ é chamado parâmetro de precisão, né? De modo que quanto maior o seu valor, menor será a variância, então se a variância é baixa, a precisão vai ser alta. Né? Então, dois exemplos aqui bem clássicos, a normal e da distribuição gama. A normal, ela tem dois parâmetros, μ e sigma 2,
E vejam aqui, ó, essa densidade da distribuição normal, tá? E aqui eu vou ter exponencial, vou reescrever, né? Como sendo 1 sobre sigma 2, mi de x, menos mi 2 sobre 2, menos mi 2 vezes ln de 2π sigma 2, mais x2 sobre sigma 2, tá? Então, aqui eu já tenho a forma em que essa densidade pode ser reescrita na família exponencial biparamétrica, né? Só para relembrar. Então, aqui, ó, eu vou colocar b de mi igual a mi 2 sobre 2, depende só de mi, tá? Φ vai ser igual a sigma elevado a menos 2, ou seja, 1 sobre sigma 2, então não é à toa que chama de parâmetro de precisão, né? Fica bem evidente aqui, ou seja, se é 1 sobre sigma 2 é 1 sobre a variância, né? Inclusive na parte de, quando a gente está trabalhando com inferência bayesiana, a gente já trabalha nesse formato, né? E o c de x φ, ou seja, 1 sobre c de x, 1 sobre sigma 2, vai ser 1 sobre 2 ln de 1 sobre 2π sigma 2 menos x2 sobre sigma 2, tá? Então aqui a gente está reescrevendo essa distribuição normal e colocando no formato, né, aqui da família exponencial biparamétrica. Aí aqui, como eu falei, a gente tem de forma explícita a média, né, e a variância. No caso da distribuição gama, que tem parâmetros A e B, não, né? A e B são maiores que zero e a esperança de x igual a B, e a variância de x é A vezes B ao quadrado, né? Então aqui eu tenho a densidade de x, né? X pertence ao conjunto dos reais não negativos. E então vai ser adotada a reparametrização, né? A esperança de x igual a μ. E o coeficiente de variação, né, que é o desvio padrão de x sobre a esperança de x, vai ser igual a φ elevado a menos meio, né? Só é utilizar aqui a raiz aqui e trabalhar nesse formato aqui, tá? Então a variância de x, lembrando que é v de mi sobre φ, tá? Então, reparametrizando, eu vou ter, substituindo aqui na função, 1 sobre gama de φ, φ vezes x sobre mi, tudo isso elevado a φ, x elevado a menos 1 é elevado a menos φx sobre mi, né? O suporte não vai mudar. E reescrevendo nesse formato, a gente vai ter o seguinte, ó, vai ser exponencial de φ vezes x menos x sobre mi, menos ln de mi, menos ln de φ, mais φ ln de φx, menos ln de x. Então, só reescrevendo aqui, tá? Vou colocar do seguinte formato, ó, exponencial, né? De φ vezes menos x sobre mi, menos ln de mi, mais φ menos 1 ln de x, mais φ ln de φ, menos ln de gama de φ, tá? Aqui tem o gama, tá? Só corrigindo aqui. Então, ó, θ vai ser igual a menos 1 sobre mi, tá? Reparametrização, para explicitar a média. B de θ vai ser igual a menos ln de θ e C de x φ vai ser todo o resto, né? φ menos 1, ln de x mais φ ln de φ menos ln de gama de φ, ok? Lembrando que se o φ igual a 1, a gente volta para o caso particular da distribuição gama, que é a família exponencial, com parâmetro μ, e se o φ igual a k sobre 2 e o μ igual a k, o x vai pertencer à distribuição Q quadrado com k graus de liberdade, né? Esses conceitos, apesar de serem bem simples, eles são bastante utilizados para o uso em eficiência, consistência e suficiência, tá? Então, principalmente quando a gente vai trabalhar com estatísticas suficientes, que está diretamente ligado à família exponencial de distribuições. Então, a gente já vai abordar dessa forma a família exponencial e o próximo tema vai ser justamente a parte de eficiência, consistência e suficiência. Ok, gente? Até lá.